Olá, meu nome é Renata Amaral, sou sócia do escritório Trent Rossi Watanabe Advogados, responsável pela área de meio ambiente e mudanças climáticas. Esse é mais um episódio da série COP 360 Graus, feita em parceria com o Instituto Ecos Brasil. Estou aqui com o meu sócio da área transacional, Evaristo Lucena, e com a Maria Belém Lozada, Head de Carbono do Itaú. É um prazer enorme te receber, Belém, muito obrigada. A gente vai falar hoje um pouco mais sobre mercado de carbono, a interação com o sistema financeiro, como a nova lei também impacta as transações e o futuro do mercado. E terminando para falar um pouco de COP, das expectativas, e agora estamos já na reta final da COP, então essa é a ideia aqui hoje. Obrigada, gente. A gente esteve junto discutindo a lei do mercado de carbono, desde os projetos de lei. Compartilhamos as nossas expectativas de que ela iria destravar alguns gargalos importantes para a gente conseguir atingir o objetivo de ampliar o financiamento do mercado de carbono no Brasil. Uma das dores que a gente sempre discutia era a dificuldade que os bancos tinham de aceitar crédito de carbono como garantia, os aspectos prudenciais que estavam envolvidos pela lei. E agora ele já está com 9 meses da lei do mercado de carbono. E eu queria ouvir de você um pouco do que você acha que já mudou com a lei, do que você acha que vai mudar e o que a gente precisa fazer do ponto de vista de regulação bancária para a gente conseguir atingir esse objetivo. Maravilha, obrigada, Evaristo, pela pergunta e obrigada, Rei, pelo convite. Então, assim, eu acho que a lei de carbono foi um antes e um depois. E muita coisa mudou, apesar de que ainda a regulamentação está engatinhando, né? Porque ainda estamos aguardando, talvez essa semana, o anúncio da Secretaria que vai funcionar como órgão gestor do SBCE até que a gente consiga criar aquele ente autárquico por lei, conseguir, enfim, orçamento para ter esse órgão separado. Mas, por enquanto, como a Secretaria não foi criada, a regulamentação não evoluiu do ponto de vista do Ministério da Fazenda. Tem muito trabalho sendo feito com o Banco Mundial, que está assessorando o governo com o programa de implementação, mas ainda não está público e, enfim, tem um documento super extenso que deveria ser publicado nas próximas semanas de quais são os próximos passos. Em termos de que precisa ser definido, tem muita coisa, praticamente tudo, né? Mas a gente sempre olha a parte da interoperabilidade dos sistemas, né? Do sistema voluntário com regulado, que tipo de metodologias serão aceitas, porque isso, como o universo de créditos de carbono no Brasil, ele é muito amplo e a gente tem desde créditos muito antigos lá da UN, né, que cotizam a 50 centavos de dólar, versus créditos super caros como o Biochar a $130, né, e mais ainda. É difícil entender que tipo de créditos serão aceitos, quais não, e dependendo muito dessas condições, o preço do mercado de carbono deveria também evoluir. Tem outras questões regulatórias, tipo se é uma fonte móvel, se a fonte é fixa, enfim, para entender qual será a abrangência desse sistema, quantos nossos clientes ficarão por dentro, quantas das emissões de nossos clientes ficarão por dentro, toda a parte de logística e transporte, ela pode ser impactada ou não. Então, ainda e a parte setorial nem falar, né? Todas as partes dos CAPs por setores, tem muito a ser definido ainda. Então, do ponto de vista do mercado regulado, temos tudo para discutir ainda, mas acho que o fato da lei ser aprovada já fez que a agenda acelerasse no Brasil. Então, do ponto de vista como o carbono no valor imobiliário, que a gente está discutindo aí o ponto do valor do carbono como garantia, o que hoje a gente mais discute é como a gente financia o projeto de carbono, tá? E aí, nesse processo, já apareceram as primeiras fianças, né, com financiamento do BNDES, fianças bancárias. E, por exemplo, a agenda de reflorestamento, ela precisa de muito financiamento. Então, são os primeiros projetos que, como tem uma demanda um pouco mais conhecida, né, com os contratos das grandes companhias de tecnologia, como Microsoft, Amazon, enfim, comprando esses projetos, já estamos começando a ver os primeiros financiamentos mais estruturados com uma lógica de project finance. Tanto, enfim, nossos bancos concorrentes, quanto a gente está olhando esses financiamentos. Então, acho que não é que o carbono está servindo como garantia, mas acho que o projeto de carbono, com cash flows conhecidos, com terra em garantia, já começa a ter uma cara de project finance que a gente consiga começar a trabalhar, tá?
Obviamente, precisamos de soluções de de-risking, seguros e coisas do tipo. Mas o setor financeiro, naturalmente, ele tem vocação de financiar negócios. Então, quando tem projetos na mesa e requer financiamento, o setor financeiro vai começar a olhar com carinho, porque ele vai entender. E o fato de que o carbono que surge daquele projeto já é um valor imobiliário, que vai ter um mercado conhecido, que vai ser vendido, facilita o processo de análise dos bancos. Não sei se te respondi a pergunta. Não, perfeitamente. E você tocou no ponto, acho que um ponto interessante para a gente aprofundar um pouco. A natureza de valor imobiliário que o Brasil escolheu, depois de debater isso amplamente, para o crédito de carbono no mercado voluntário, desde que negociado no mercado financeiro e no mercado de capitais. A gente entende a importância da interoperabilidade. Esse é um mercado mundial, então os países e os créditos vão competir entre si. E aí eu queria que você desse para a gente uma perspectiva nas discussões que você tem com players mundiais, se eles veem essa natureza de valor imobiliário com bons olhos ou com preocupação, porque é uma opção legislativa um pouco diferente do que a gente viu em outras jurisdições, né? Que às vezes você trata como derivativo, como commodity, como ativo financeiro. O que você tem escutado dos players lá de fora com relação a essa nossa opção? Olha, a pergunta é excelente, tá? E é zero trivial, como você falou. O carbono, no mundo internacional, a gente tem normalmente commodities, como natureza jurídica, ou intangível, né? Que é algumas jurisdições. No Brasil, e pela lei de Basileia, intangíveis é uma natureza jurídica muito ruim para o sistema financeiro, porque ela tem um custo no balanço enorme. Porque intangível deveria ser uma marca, não deveria ser algo com valor financeiro de negociação. Então, assim, a lei de Basileia, que rige mundialmente todos os bancos, ela penaliza muito ativos intangíveis, porque não é, de fato, um ativo líquido. Você fica negociando, tá? Então, não é um tratamento que não é bom para nenhum banco, tá? Vou ser bem sincero, essa parte de intangíveis. O que acontece? Quando a gente foi no caminho do valor imobiliário, que ele é muito mais palatável para um banco, inclusive mais palatável que um commodity para um banco do ponto de vista do balanço, ela tem um peso regulatório bem maior da CVM, né, da SEC4. Isso também leva que os bancos que irão negociar esses créditos precisem fazer uma diligência muito mais robusta. Isso dá ao mercado muito mais integridade, porque o banco ele é responsável por tudo que ele negocia como valor imobiliário. Então, a gente tem um peso de diligência muito maior e, portanto, o comprador tem uma segurança muito maior. Então, quando olho o mercado brasileiro, eu enxergo como um estrangeiro que normalmente passa 6 a 9 meses fazendo diligência de um projeto, vocês conhecem bem, porque vocês apoiam esses investidores, de repente comprando um crédito do Itaú, que ele foi originado por Itaú e feito diligência por Itaú, que a diligência já foi feita, e com a simples mostra de evidências de que eu já fiz a diligência, ele pode ficar confortável em muito menos tempo, em questão de semanas, e comprar esse crédito. Então, acho que isso dá uma agilidade ao mercado muito maior. Claro que isso tem um ônus e um bônus, né? Então, se quando um banco estrangeiro, ele vai, e estou nessa discussão agora porque estou discutindo muito créditos jurisdicionais no Brasil, e a gente está trabalhando em parceria com bancos estrangeiros. Standard Chartered está negociando o jurisdicional do Acre, Bank of America está negociando, enfim, Tocantins e a LIF, enfim. Então, quando a gente está discutindo com o banco estrangeiro, quando ele não entra no Brasil, para ele não é valor imobiliário, então não tem o peso de fazer a diligência. E para Itaú, a gente tem um peso de fazer a diligência. Então, acho que tem sim um divisor de águas aqui, você operar carbono com banco local, porque ele está forçado a fazer uma diligência, sim? E a gente está discutindo muito no âmbito da ANBIMA, com o CVM, qual deveria ser esses requisitos mínimos de diligência para dar a esse mercado uma robustez, uma integridade, e a gente tem um mínimo padrão que todos os bancos consigam atingir. Cada banco vai ter sempre seu apetite de assunção de risco, né? Então, o que eu acho que não tomaria esse risco, talvez o banco do lado poderia tomar, tá? E tudo bem com isso seja o caso, desde que a gente tenha parâmetros mínimos de diligência. Então, no meu ver, ele tem, do ponto de vista do balanço e de financiamento, claramente o valor imobiliário melhor. Tenho dúvida e qualquer banco estrangeiro vai falar a mesma coisa. Do ponto de vista de peso da diligência, hoje nesse mercado, para o banco brasileiro, ele está muito mais carregado com o banco estrangeiro. Mas do ponto de vista do comprador, isso é bom, porque significa que alguém já fez essa diligência, alguém que é responsável localmente ante o regulador. Então, eu enxergo isso assim, hoje parece mais pesado, mas eu acho que
em breve vai dar esse mercado maior fluidez e integridade. Interessante, né? Interessante, Belém, também como você coloca a questão da diligência do carbono e dos projetos. Mesmo, acho que no início do projeto, a gente acompanhou muito a sofisticação e a profissionalização, talvez, desse mercado e dos players, né? Então, os projetos que às vezes chegavam muito crus em termos de documentação, acho que toda essa evolução acaba trazendo já um vendedor também mais preparado, que acaba sendo bom para todo mundo, né? Então, um ponto também interessante. E aí vem a regulação e força também os bancos a entrarem nessa dinâmica. Então, é muito interessante ouvir esse ponto de você. Acho que você também tocou numa questão crucial hoje, que é a interoperabilidade, né? A gente fala tanto da interoperabilidade entre o mercado regulado e o voluntário, quanto do nosso mercado nacional com o internacional. Como é que vocês enxergam essa dinâmica e como que o banco também vai integrar essas cadeias, né? Maravilhoso. Então, assim, a interoperabilidade ela é crucial para o sistema de carbono como um todo. Então, o mercado de carbono ele tem uma vocação internacional. O mercado de carbono não deveria ser uma solução intrapaís, tá? Sobretudo quando a gente fala de soluções baseadas na natureza. Porque se a gente fala de tecnologia, estou dentro dos Estados Unidos, eu tenho dinheiro para fazer captura de carbono, carbon capture and storage, beleza. Mas dentro do Brasil, enfim, outros países que têm florestas como a gente deveria utilizar nossa floresta para compensar as emissões de países que não conseguem sozinhos reduzir suas emissões. Então, ele tem uma vocação internacional. Portanto, a interoperabilidade ela é crucial, porque senão esse mercado não funciona. É muito mais eficiente você compensar que necessariamente reduzir em cada um desses portos, desses países, as emissões. Tem países que eu lembro de conversas, sei lá, Singapura, que ele fala, Belém, a gente não tem nem sol para ter painel solar, sabe? Assim, tem coisas que a natureza não está abençoada lá como a gente foi aqui, né? Então, a interoperabilidade é crucial. Dito isso, o Brasil tem uma capacidade enorme. Não é Belém que fala isso, você sabe. Quarto do mercado do carbono mundial poderia ser fornecido pelo Brasil. E o mercado regulado de carbono brasileiro, ele é muito pequeno, porque nossas emissões são enormes por conta do agrodesmatamento, mas a indústria é apenas 10% e o transporte 8% do país. Então, nosso mercado regulado vai ser 10%, 15% das emissões brasileiras. Naturalmente, nosso mercado regulado, por mais que tenha 10% voluntário, nunca vai comportar todo o volume que o voluntário brasileiro consegue fornecer. E por isso, a interoperabilidade local é fundamental, porque ele ajuda a indústria e, enfim, os setores que são carbono-intensivos, como petróleo, como cimento, como fertilizantes, enfim, a reduzir suas emissões de uma forma mais custo-eficiente. Mas a gente precisa exportar crédito. Não tem como, porque naturalmente isso aqui. Então, tem um canal de exportação voluntário, o mercado voluntário está muito fraco, veio caindo nos últimos anos. Quando comecei a trabalhar nesse mercado, há 3 anos atrás, ele operava $2 bilhões por ano. Ano passado operou $500 milhões, que não é nada, né? Boa parte do fluxo foi para futuros, mas mesmo assim a gente ainda está em patamares muito fracos no mercado voluntário. O mercado regulado no mundo que precisa desses créditos de carbono, ele é bem maior, sobretudo para a de Corsia, que para as aerolíneas. Só que para esse mercado regulado se precisa de ITMOs, que são aqueles ajustes correspondentes que irão impactar a NDC brasileira. Cada vez que a gente aprova um ITMO, nossa conta brasileira de carbono é pior. E ali a gente super entende a posição do governo, que fala, olha, a NDC brasileira ela é muito agressiva. Então, se eu vou exportar créditos, não é trivial, né? Essa conta precisa ser bem feita. Só que, enfim, é nessas discussões que o ITMO a gente precisa exportar, por outro lado, precisamos também fazer bem a conta, precisamos utilizar, enfim, as medições de carbono não são necessariamente que estamos utilizando hoje, não são mais atuais, as metodologias estão um pouco desatualizadas, então a gente precisa fazer uma conta com, enfim, a ponta do lápis bem fina para entender exatamente quanta capacidade o Brasil tem de exportar créditos e não impactar sua própria NDC ao mesmo tempo. Tá? Que é um equilíbrio difícil de atingir.
E isso tem um impacto enorme, porque a gente ouve muito essa pergunta no escritório, né? Qual é a previsão de o governo efetivamente cumprir essa NDC, em razão dos compradores também não quererem adquirir créditos, eventualmente, de um país que no futuro não consiga cumprir essa NDC e acabe, mesmo no mercado voluntário, impactando reputacionalmente aquele crédito, né? Que eventualmente já foi vendido. E acho que você toca também num ponto importante, que é a questão da demanda. E o Itaú tem feito parcerias e desenvolvido produtos que vão ao encontro dessa questão de como desenvolver demanda, né? A gente trabalha muito, primeiro, como nós somos um banco brasileiro com uma presença muito grande no agro, a gente trabalha muito perto da nossa carteira do agro, ajudando nossos clientes a originar créditos, utilizando o carbono como uma ferramenta de estímulo da agricultura sustentável, que a gente acredita super na agenda, enfim, tanto da pecuária quanto da agricultura. Mas, ao mesmo tempo, na cadeia de alimentos, a gente, além de offsets, que são créditos de carbono, nós temos insets, que são o carbono que eu consigo capturar na fazenda de um cliente, ele pode ser vendido para uma companhia de alimentos, por exemplo, internacional, mas que ele precisa para a sua própria escopo 3, né? Então, são insets. A gente também tem feito bastante trabalho com isso. Então, acho que a demanda de insets talvez seja um pouco maior que a demanda de offsets hoje em dia. Ele paga menos, mas é uma demanda um pouco mais reliable. Mas a gente tem trabalhado muito a ponta da oferta de créditos de alta integridade, assessorando nossos clientes que também foram, enfim, muito desilusionados, porque foram prometidas muitas coisas no mundo do agro que não se cumpriram. Então, acho que esse trabalho também de confiança com os clientes é importante. Mas abrindo mercados internacionais, a gente tem Carbon Place, né, nossos parceiros que são bancos internacionais, temos acesso a compradores internacionais claramente. E o que sempre falo, quando a gente faz um produto de boa qualidade, de alta integridade, a gente acha um comprador. Mas não tenho dúvida que se tivéssemos mais compradores, a gente teria mais projetos. Então, se abrimos caminhos, se vendemos crédito para nossos clientes, o que eu tenho na carteira hoje não tenho dificuldade para vender, mas ao mesmo tempo reconheço que essa demanda está fraca e que a gente, para escalar esse mercado, deveríamos ter uma demanda muito mais robusta e previsível. Aproveitando um ponto que você falou, 10 anos atrás, crédito de carbono dentro dos escritórios de advocacia era um assunto circunscrito ao ambiental. Isso. Se alguém falasse com um advogado de mercado de capitais sobre crédito de carbono, eu ia falar, não faço a menor ideia, que você tem que fala com a Renata. Hoje as coisas mudaram, né? Os escritórios se adaptaram, então quando o tema é crédito de carbono, você precisa de um especialista em imobiliário, você precisa de um especialista em ambiental, você precisa de um especialista em mercado de capitais, tributário, etc. São inúmeras matérias. E eu imagino que vocês devam ter experimentado essa jornada dentro do banco. Total. Ainda mais agora com mais esse layer de valor imobiliário. Isso. Os bancos já estão aí, né, especialistas nessa matéria. Eu queria ouvir de você como vocês se organizaram internamente, como que vocês veem o crédito de carbono como produto nas diferentes frentes, advisory, underwriting, financiamento, etc. Conta pra gente um pouco como é que foi essa jornada interna. Super, do olha, Itaú. É bem interessante, tá? Porque Itaú, ele implementa muito bem. Então, acho que o primeiro movimento super chave que o banco fez foi colocar a rede de sustentabilidade do banco, Luciana Nicola, que vocês devem conhecer, embaixo do presidente do IBBA. Então, ela reporta para o presidente do IBBA. Então, a estratégia ESG do banco, ela está super mão a mão com a estratégia de negócios do banco, sabe? Sim. E isso ajuda para caramba, porque a gente tem uma conversa de negócios, além de ter uma conversa de carbono ESG. E no mundo da Lu, ela é a dona da estratégia como um todo, mas cada uma das áreas de negócio tem seus times que implementam a estratégia. Então, a gente tem financiamento verde, ESG, temos capital markets, enfim, temos várias áreas, imobiliário, veículos. Literalmente, cada produto do banco tem sua área ESG, que cuida da agro, ESG, é gigante, enfim. E assim como cada área do banco, a gente tem na tesouraria do banco, mercado de carbono, que sou eu que cuido. E tem um time que reporta para mim. Mas eu reporto para o head de produtos do banco, tá, da tesouraria. Então, a gente tem um olhar muito de mercados aqui. Meu chefe, ele é diretor da BIMA. Então, ele tem um olhar de valor imobiliário super forte. E nesse mundo, eu tenho, assim, os advogados que me atendem são advogados de valor imobiliário que aprenderam de carbono.
E hoje pode dar aula de carbono. Eu tenho tributaristas que me ajudam a olhar carbono. Tenho pessoas de risco socioambiental que me ajudam a olhar carbono. Mas, além disso, a gente foi ensinando a outras áreas de Project Finance, por exemplo, de crédito, ESG, de agro sobre carbono, porque são nossos parceiros. Então, essa jornada que o banco vem trilhando já há uns 4 anos, eu diria, cada um de nós foi aprendendo para conseguir fazer isso. Ainda é uma célula dentro do banco, mas não é só meu time, porque meu time utiliza uma série de áreas, como você falou, e ao mesmo tempo eu tenho business partners, né? O time do agro, ESG, o time de Project Finance, o time de crédito, que vai me ajudar a colocar esse produto em pé. Do ponto de vista de produto, eu sempre falo, as pessoas me falam, por que você não está em capital markets? Porque carbono é um produto, como a palavra fala, de markets. Nós somos um produto markets. Ele é um valor imobiliário. Então, a gente está no mundo da tesouraria. Por mais que hoje não pareça muito óbvio, né? Porque que carbono está na tesouraria, mas, de fato, ele é um produto bem markets. Então, todas essas discussões da Ambima, na CBM, inclusive no Ministério da Fazenda e no Banco Central, eles são com um olhar de mercados. Como é que eu faço o mercado mais líquido, mais íntegro, reduz o risco, aumento, enfim, volume. A gente está discutindo, enfim. O ponto é, a gente, sim, um produto de markets. Acho que o maior desafio que todos os bancos temos quando estão nas conversas internacionais é que esse mercado não tem volume suficiente para os bancos dedicar tempo e pessoas a esse mercado. Eles acham que um dia irá ter. Então, todos os bancos que trabalham comigo têm pessoas dedicadas para carbono. Mas a dificuldade dos bancos é a falta de volume desse mercado. Mas, sem dúvida, ele é um produto de tesouraria, ele precisa ser olhado com cara de mercado de capitais, e, enfim, mais um produto que a gente precisa oferecer para nossos clientes. Interessante. Tem um ponto, Belém, que você toca bastante, que é a questão da due diligence, né? Como analisar os projetos. E no nosso dia a dia, a gente, também fazendo muitas due diligence no Brasil, a gente se depara com problemas estruturais do Brasil, como a questão fundiária, né, que está lá na base de toda análise de um projeto, e outras questões que muitas vezes são próprias desse ambiente rural do Brasil, né? Então, quando a gente conversa com os desenvolvedores de projetos, eles falam de uma certa de uma contrariedade no sentido de que nós queremos projetos interessantes sob o aspecto social e ambiental, ou seja, que sejam que tenham adicionalidade, né? E para isso eles têm que estar em áreas normalmente ou ameaçadas, normalmente no Brasil, no caso do Brasil, de difícil acesso, ou com conflito, mas ao mesmo tempo queremos integridade, que também é uma palavra que você fala muito, né? Então, eu quero um projeto que tenha, de certa forma, que traga em si menos riscos, né? Que tenha as licenças minimamente, ou autorizações, ou em uma área que não esteja tão... não seja objeto de conflito tão ativo, enfim. Como vocês têm analisado isso quando vocês fazem essa diligência, né? Então, super interessante esse balanço. A gente tem, eu diria, 2 ângulos. Primeiro, como a gente tem um portfólio do agro muito grande e a gente tem que passar nossos clientes do agro, quando eles vão fazer um empréstimo com o banco, em geral, colocam a terra em garantia. Então, a gente passa essa terra do cliente, esse carro do cliente, na esteira de risco do banco. E ali a gente identifica, enfim, quando tiver desmatamento, embargos, superposição de áreas, mineração, enfim. Então, quando a gente vai fazer um projeto de carbono, eu faço a mesma coisa. Eu passo o meu projeto pela esteira de risco que eu utilizo no agro. E aparece tudo. Sim. Super facilmente. E se tiver alguma dúvida, aí eu ligo para vocês e a gente faz uma análise fundiária com mais certeza. Mas isso é interessante. Quando se trata com um banco brasileiro, que tem uma presença no agro importante, como o Itaú, o banco traz um layer ali de confiança, porque o banco já passou essa terra, e se ele é capaz de tomar aquela terra em garantia, então a terra é boa o suficiente para fazer um projeto de carbono. Então, a gente tem uma tranquilidade aqui que eu acho que o Banco Internacional não tem essa capacidade. E isso é um super plus, eu acho, para o mercado local. Por outro lado, quando a gente fala de conservação em áreas da Amazonas que são complexas, nossa experiência foi exatamente isso. Quando o Itaú quis
enfim, com a Fundação de Biomas, eu sempre conto isso, quando o Biomas foi criado, o intuito de Biomas era fazer a metade de conservação e a metade de reflorestamento. Só que quando tentou fazer projetos de conservação escaláveis, se deparou com a questão fundiária que era impossível de escalar. E a gente teve essa experiência mesmo no banco, tentando analisar áreas dos nossos clientes para fazer conservação, e é impossível. Literalmente, sei lá, de 300, achamos uma. Então, a gente ficou um pouco decepcionado com essa agenda de conservação, mas ainda preocupado porque a conservação é super importante. Eu sempre falo que quanto mais você entende o reflorestamento, mais aprecia a floresta em pé. E aí a gente se deparou com projetos jurisdicionais. Então, no projeto jurisdicional, que estamos trabalhando muito agora junto ao Race to Belém, da Mercúria, o projeto jurisdicional é uma lei que o Estado passa e ele envolve áreas públicas e privadas. Então, na verdade, eu não estou preocupada se a terra do João, da Maria ou do Estado. A terra é a terra do Estado de Tocantins, o Estado do Pará, do Estado de... Então, isso e por outras questões também, a gente achou que o crédito jurisdicional era a melhor forma escalável rapidamente para proteger a floresta brasileira. E por isso que o banco está trabalhando muito tentando, enfim, vender esses créditos e ajudar no financiamento de manter essa floresta em pé. Acreditamos muito na história do crédito jurisdicional, justamente porque ele overcomes, né, esse problema do fundiário do Brasil, que talvez poderia ser resolvido. Só que se ele for resolvido, a gente não vai ter tempo suficiente para proteger a floresta. Então, como a solução tem que ser rápida, porque a floresta está se deteriorando a um ponto que não vai ter mais retorno, entendemos que o projeto jurisdicional, por algumas coisas, ele é provavelmente a forma mais eficiente no curto prazo que temos de proteger a floresta e nessas áreas que são mais desafiadoras, né? Então, não estamos falando do Cerrado. No Cerrado, a gente tem projetos already e funciona porque são nossos clientes que a gente financia no agro. E a mesma coisa no Pantanal e por ali vai. Mas quando entramos no Amazonas, lá no topo, aí fica mais difícil. Então, acho que jurisdicional, realmente, nossa visão que a gente analisou muito, é o mais efetivo nesse momento para conseguir proteger a floresta. Excelente, Belém. Bom, para terminar, a gente precisa falar um pouquinho de COP, né, especificamente. Estamos falando indiretamente, porque tudo tem a ver com COP. Mas quais são as expectativas, enfim, na COP da implementação? Então, assim, essa é a COP da implementação. A gente está trabalhando, temos uma case de soluções, né, do Itaú, junto com Vale, com Bradesco, com Itaúsa, a Nestlé, tá com a gente, enfim, Marco Polo agora, para apresentar para nossos clientes soluções, tanto desses players quanto de nossos mesmos clientes, que são escaláveis, que são concretas, assim, são projetos. Então, a gente está levando alguns projetos de carbono, por exemplo, o nosso com Citrosuco, que é o primeiro projeto, Praca do Itaú, né, que a gente ajudou os fazendeiros que estão fazendo a migração aqui do Citrus Belt de São Paulo para o Cerrado. E essa migração é super cara, e, enfim, precisamos implementar uma série de práticas de prevenção ao greening para não ter problemas novamente com os pomares, ao mesmo tempo da agricultura sustentável. E a gente deu um programa para esses fazendeiros, que temos, sei lá, umas 45 mil hectares, e escolhemos como parceiro o Citrosuco por ser o líder da indústria e ele trazer toda a cadeia de seus produtores. Então, aqui é uma solução muito mais olhando para a cadeia. Mas só para te contar que isso é um dos cases que a gente vai levar práticos para mostrar como, através de carbono, a gente consegue se direcionar financiamento e fomentar a agricultura sustentável, fomentar, enfim, práticas de resiliência e adaptabilidade que são tão importantes no agro, né? Porque com esse aumento da temperatura a gente está vendo os impactos imediatos. Temos cases de biochar, temos cases de biogás, a gente está levando também jurisdicional, que estamos trabalhando, como comentei, intensamente. Mas acho que, assim, do ponto de vista mais teórico, o que eu ouvi muito, tanto na Climate Week de Londres como Nova York, a história do Carbon Accounting. Então, no Carbon Accounting, todos sabemos, GHG Proto, como calcular a pegada de carbono da companhia e tudo mais. Mas hoje, isso fica off-balance, né? São notas ao balanço, disclosures, risco climático e tudo mais. A proposta atual é colocar o carbono no balanço das companhias, com um mecanismo muito similar a um VAT, um valor agregado. Então, você compra insumos dos fornecedores que já têm uma pegada de carbono embutida, teu processo industrial vai agregar algum carbono ali e vai vender um produto com carbono agregado. E toda essa contabilidade de carbono passando no balanço, ele cria um liability no balanço do cliente, que ele tem que fazer alguma coisa com isso. Então, ele vai reduzir ou vai compensar.
E a lógica disso é que a gente deveria conseguir criar um mercado voluntário de carbono com uma demanda mais certeira, mais resiliente, para não depender dos ritmos que são difíceis para muitos países, né, igual como o Brasil, e conseguir escalar de fato esse mercado. Então, acho que sim, minha maior esperança, além de aumentar nosso financiamento de 300 bi em algum valor que chegue perto de 1,3 tri, é de que a gente consiga avançar nessa agenda de carbon accounting, que eu sei que é super complexa, para conseguir, enfim, colocar isso no balanço das companhias e ter uma discussão honesta de como a gente vai, enfim, reduzir esse carbono, tá? Que não seja já um voluntário por voluntário, sino que, de fato, tenha um impacto no balanço do cliente. Elaine, fantástico. Muito obrigada por ter vindo. A tua fala é sempre, assim, além de muito realista, otimista e traz tantos aspectos importantes. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio da série COP 360 Graus. Esperamos você na próxima. Obrigada. Obrigado.